E aí, mano, cara, simplesmente não tem um tema definido essa porra desse vídeo aqui, tá? Porque, assim, agora já são 8 da noite, né? E essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira tentativa de vídeo que eu tô fazendo hoje, tá? É a quarta tentativa. A primeira eu tentei fazer um conteúdo com trollagem, fiquei 2 horas e meia sem sucesso, né? Tentando extrair momentos divertidos incomodando os outros players. A segunda eu decidi falar sobre tédio, mas daí, sei lá, passou uns 6 minutinhos daquela gravação. E daí eu simplesmente desisti da ideia também porque eu estava fazendo comida enquanto fazia esse vídeo, então eu tinha que prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Aí simplesmente o flow não ia acontecer, né, e não ia se manter, o que acabava tornando a experiência de eu gravar o meu vídeo desagradável. E beleza, eu até fiz ali a minha comidinha e tal, né, mas sei lá, nos primeiros 5 minutos que eu comecei a fazer eu já me arrependi, mas meio que eu já tinha começado, né, então eu tinha que terminar. Eu não ia só jogar tudo de qualquer jeito de novo na geladeira e desligar o fogo do meu arroz que eu já tinha colocado pra cozinhar, né? Então, beleza, totalmente desmotivado, eu fui lá e fiz uma comidinha gostosa pra mim. Quase que eu pedi lanche de novo hoje, mas eu desisti da ideia porque eu até tinha encontrado uma promoção ali, né, de 2x salada por um preço bem bom. Só que eu tava de saco cheio de comer X, mano. Eu queria comida de verdade, né? Só que daí eu fui olhar os preços das marmitas e tava caro. Então eu resolvi fazer por mim mesmo, né? E bom que pelo menos eu comi comida de verdade hoje, né? Mas então, né? Depois veio a terceira tentativa, que eu ia falar justamente sobre falta de energia, né? E provavelmente ia entrar um pouco no negócio da segunda ideia, que era sobre tédio. E daí eu até gravei, eu acho que uns 12, 15 minutinhos dessa minha ideia, que eu acho que até poderia dar um vídeo legalzinho, dependendo de como fosse feito, mas eu acho que eu comecei a me enrolar muito falando sobre mim, sobre o meu processo de criação de conteúdo. Eu fiz um começo grandão, sabe, de coisas que não são muito interessantes e eu acho que até dão uma certa fugida do tema, né? E eu também não estava tão interessado assim, né, em falar sobre esse tema, pelo menos de forma apreendida, sabe? Tipo, não, eu só posso falar sobre isso daqui porque este vídeo é sobre isso. Aí eu taquei o foda-se também pra essa ideia e só desliguei a gravação aqui e depois chegamos ao agora, né? Que é a quarta tentativa e essa daqui vai sair, foda-se. Foda-se se vai ficar interessante, foda-se se é um negócio que vai pegar pouca view, se eu não vou saber o que colocar, né, no título e capa deste vídeo. Se eu não conseguir pensar em alguma coisa chamativa também e que faça as pessoas se interessarem e clicarem também, que se dane, cara. Eu só vou gravar porque ainda não saiu o vídeo de hoje, né? E alguma coisa vai sair, foda-se. Mas vai ser sem tema justamente por essas outras tentativas frustradas de criação de conteúdo que eu tentei fazer com um tema definido, né? Como eu disse na tentativa passada, esse é um daqueles dias, né, que, cara, zero energia, sabe? Zero ânimo pra fazer alguma coisa, né? Eu deitei pra dormir 2 vezes de tarde hoje, pra ver se o meu humor melhorava, né? Porque pensando num cansaço inexplicável que eu estava e na verdade ainda estou sentindo, sabe? É um negócio impressionante. Tipo, da onde que isso daqui tá vindo? Eu estava achando que essas minhas dormidas de tarde, que no caso não ocorreram só hoje, né? Ontem também eu dormi de tarde. E anteontem também, eu acho. É, exatamente, anteontem eu dormi pra caramba, meu Deus, acho que foi umas 15 horas, cara. Eu tava pensando que isso daí era somente por falta de sono, né? Mas, sei lá, talvez não seja só isso, né? Ai, meu Deus, cara, eu fui beber aqui da garrafa e daí o bico ele simplesmente saiu dela. Ok, a água tava gelada, né? Serve pra eu acordar. Bom. Nossa, isso daqui tá muito gelado, velho. Tá bom, não, que bom que isso aconteceu, não fico com raiva disso não. Eu precisava de alguma coisinha pra me acordar mesmo, né? Sei lá, eu peço desculpas, na verdade, hoje, né, por não ter conseguido trazer algum conteúdo, né, mais interessante pra vocês. Infelizmente hoje vai sair isso daqui, porque se não sair isso daqui eu acho que não vai sair nada, porque tem dias que, cara, eu tô com muita falta de energia. Mas é claro, como eu expliquei aqui, não foi só falta de energia, porque eu tentei muito. Eu fiz outras 3 tentativas de vídeo aqui pro canal antes dessa quarta aqui, que naturalmente é algo mais pessoal e pra muita gente pouco interessante. Mas isso ainda não muda o fato de que eu poderia ou ter feito, digamos, um vídeo muito bom sobre trollagem, né?
No caso, fazendo trollagens de fato, em vez de só contar as minhas histórias. Tipo, se eu tivesse ficado, digamos, mais umas 7 horas jogando e tentando caçar alguns momentos divertidinhos no jogo. E eu acho que eu também conseguiria fazer alguns vídeos decentes sobre tédio e sobre falta de energia, que foram a segunda e a terceira ideia deste dia aqui que eu tentei executar e não consegui. Mas ok, né? A gente tem dias e dias. Não são todos os dias que a gente consegue fazer um trabalho que a gente se orgulha, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente estar aqui todo dia, independente do nosso humor. Eu acho que o hábito é o mais importante, né? Porque eu sei que muito provavelmente eu vou estar me sentindo melhor amanhã. E então vou conseguir produzir um vídeo com uma qualidade superior a esse em conteúdo. E um vídeo mais interessante para vocês também, provavelmente. Só que assim, esse amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã não vai acontecer se eu não aparecer nestes outros dias de qualidade menor. Nesses dias que eu tô mais pra baixo, mais sem energia, mais sem ânimo, né? Porque o hábito será quebrado. O que virou um dia sem vídeo acabam virando 2 dias, 3, 4, uma semana e daí depois simplesmente voltou a ser como era antes, né? Então eu diria que estes dias em que eu estou desmotivado são até mais importantes do que os dias em que eu estou capaz de produzir um conteúdo bem bacana. Porque são justamente eles que são o meu teste, né? A minha prova. E se eu consigo passar por eles, então eu consigo passar por todos os dias. Bom, eu poderia me estender mais e fazer um vídeo de, digamos, 20 minutos aqui no YouTube, né? Mas eu já fiquei bastante envolvido com o YouTube aqui hoje, né? Eu também não tô interessado em tornar isso daqui artificial num ponto de eu parar de gostar disso daqui, porque senão acabaria perdendo o propósito de eu fazer os meus vídeos aqui, né? E querer monetizar o meu canal. E também, se eu ficasse falando aqui, eu ia acabar me desviando mais e falando um monte de coisa aleatória. O que acabaria também, né, tornando esse videozinho aqui um daqueles vídeos grandes, sem tema definido, que quase ninguém assiste e eu acabo falando pra ninguém. Pelo menos desse tamanhozinho pequenininho aqui, eu consegui extrair alguma lição desse vídeo, né? Eu falei alguma coisinha que pode ressoar com alguma pessoa e ajudar ela em alguma fase que ela esteja passando, né? Então, que bom, pelo menos a gravação desse vídeo aqui não foi somente um papinho furado com vocês, né? Teve alguma moral da história no final das contas. E isso já me deixa feliz, sabe? Melhor um vídeo curtinho com moral da história do que um de 20 minutos só de papo furado e que ninguém vai assistir. Um dia eu chego naquele ponto em que eu tenho um público bom de pessoas formado e daí eu vou poder falar sobre literalmente qualquer coisa que as pessoas se interessarão e assistirão, né? Mas enquanto não é o caso, é importante eu manter esse equilíbrio que eu já mencionei em outros vídeos, né? O equilíbrio entre o que eu tenho interesse em falar e o que as pessoas têm interesse em ouvir. Enfim, eu já tô me alongando demais também nessa finalização aqui do vídeo, então eu vou só botar uma fita durex aqui na minha boca e falar tchau pra vocês. Obrigado por me assistirem. Amanhã vai sair um vídeo melhor aqui no canal, eu prometo pra vocês.